Ser um doador de órgãos é um ato de solidariedade, mas nos momentos de perda, os familiares do doador devem autorizar a retirada. Quando isso não é possível por questões burocráticas, o que fazer? Aqui no estúdio, a gente conversa agora com o defensor público Regis Gonçalves Pinheiro e Roberto Maciel também participa da entrevista. Bom dia, doutor Regis. Bom dia. Bom, no final do mês de janeiro, a Defensoria Pública garantiu a retirada de um órgão. O senhor pode contar como é que foi esse caso? Foi preciso vencer a burocracia, né? Isso. Tratava-se de uma pessoa que vivia em união estável com uma senhora há mais de 9 anos, tinha com ela 2 filhos, e a lei que rege os transplantes, ela exige que seja cônjuge aos parentes. A Defensoria Pública foi acionada pela Secretaria de Saúde, compareceu ao IJF e colheu o depoimento, tanto da companheira como dos familiares. Reduziu isso a termo e entregou para a Comissão de Ética da Central de Transplantes para que fosse feito a doação. Doutor Regis, bom dia. Bom dia. Onde estão os limites para retirada de órgãos? Quer dizer, a pessoa pode, obviamente, optar por não ser doador, mas também é possível que haja uma intervenção como houve nesse caso agora, na verdade, sem a expressa condição de não doador da pessoa que faleceu, mas existe, às vezes, a necessidade da intervenção de órgãos públicos nesse cenário aí, para resolver essas demandas. Até onde estão os limites da lei? Bom, a lei é clara nesse sentido. A lei que rege o transplante, a retirada de órgãos e tecidos, é a Lei 9834 de 1998. E ela é clara. O doador, a pessoa, deve falar em vida para os seus familiares se é ou não doador, para que esses familiares façam aquele ato de última vontade. Então, hoje, de acordo com a lei, quem decide se a pessoa se vai te retirar ou não é a família. Houve uma alteração, né? Anteriormente era necessário deixar o documento de identidade, inclusive, ele tinha expressamente doador de órgãos ou não doador de órgãos, não doador, no caso, né? Isso facilitou essa mudança? Facilitou porque é a família quem decide, tá certo? A família quem decide se vai ser retirado os órgãos ou se não. Se não, é a família. Agora, casos como o dessa senhora que o senhor acabou de relatar no final do mês passado, são muito comuns na Defensoria? Para a Defensoria entrar com o pedido e agir? Não, a parceria foi firmada com a Secretaria de Saúde em setembro e a gente já atuava antes, de forma esporádica, mas do ano passado para agora, uns 5 ou 6 casos. Agora tem que agir rápido, né? Porque a gente sabe que a doação de órgãos tem aquele período, né, curto para ser feita. Exatamente. Se a gente tem prazo máximo de 12 horas, a gente trabalha com esse prazo de 12 horas, porque a partir desse prazo, os órgãos começam a se deteriorar e podem não servir para transplante. É possível estimar, doutor Regis, as perdas, os prejuízos que se pode ter por conta dessas questões burocráticas? Ou seja, o que é que se perde, o que é que se deixa de captar de órgãos? Eu não sei precisar. O que eu sei é que, em conversa com a doutora Eliana Barbosa, que é a coordenadora da Central de Transplante, antes da Defensoria Pública atuar, era comum se perder potenciais doadores. O primeiro caso que nós atuamos foi em maio do ano passado, 5 pessoas foram beneficiadas. 5 pessoas saíram da fila do transplante. Fígado, córnea, são órgãos diversos para pessoas diversas. Exatamente. E a Defensoria Pública também atuou no ano passado num caso de doação de órgãos entre vivos. Era um casal do norte do país, que lá no estado deles não poderia ser feita a doação. Ele estava doente, precisava de um rins, mas ele não era legalmente casado. A lei exige que ele seja legalmente casado. A Defensoria Pública interviu e fez uma escritura pública de união estável junto ao cartório. Ok, nosso tempo está acabando. Qual o telefone para as pessoas tirarem dúvidas, esclarecer alguma dúvida na Defensoria Pública? É o 129. 129. Ligação gratuita. Ligação gratuita, tanto de telefone fixo como celular. Tem um horário para se ligar, um horário de funcionamento desse serviço? De 8 às 17 horas. Ok, então, doutor Regis Gonçalves Pinheiro, muito obrigada pela participação ao vivo aqui no Bom Dia. Eu que agradeço. Bom dia.